pessoal, mais uma vez, alguns detalhes assim importantes da nossa matéria de óptica geométrica. Eu tenho aqui, obviamente, espelhos planos. O espelho, no caso, o espelho comum, ele tem algumas características importantes na hora que você vai ter a conjugação da imagem de um objeto. É importante destacar para vocês que o objeto e a imagem sempre estão a uma mesma distância em relação ao espelho, ou seja, a questão da simetria, distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Outro detalhe também importante, correto? O objeto e a imagem no espelho plano sempre tem naturezas que são naturezas contrárias. Uma é real, o outro é virtual, certo? Detalhe importante também, objeto e imagem jamais se sobrepõem. Se um está no lado real e o outro está no lado virtual, não tem como o espelho plano, ele me dá essa capacidade do objeto se transportar do plano real para o plano virtual, da mesma forma, do plano virtual a imagem sair e vir para o lado do objeto. Um detalhe importante também, que o objeto e a imagem, para uma simples reflexão, aí eu estou falando de um espelho plano especial, objeto e imagem sempre poderão ter a característica do enantiomorfismo, ou seja, o que é real, o que é direito no real, melhor dizendo, será esquerdo no lado virtual, certo? Enantiomorfo, ou seja, a imagem fica revertida. Eu não falei invertida, eu falei revertida. Isso é o enantiomorfismo, ou seja, o que é direito no real torna-se esquerdo e vice-versa. Importante detalhamento também é quando você, por exemplo, pegar dois espelhos, dois espelhos associados, poderão estar paralelos, e aí vai formar infinitas imagens de um objeto que tu colocar entre esses dois espelhos, certo? Tá? Imagina que tem esses dois espelhos, sejam planos, perfeitos e paralelos, formando aquilo que nós chamamos de ângulo de 0 graus. Se uma pessoa estiver entre esses dois espelhos planos, paralelos, vai haver uma formação de infinitas imagens, certo? Parece que fica um túnel de imagens, certo? Mas também eu posso pegar esses dois espelhos e fazer isso aqui, deixar os dois espelhos em formação de 180 graus, tá? Formação de 180 graus. E aí, pessoal, obrigatoriamente nós vamos ter uma imagem. Olha só, caso eu for diminuindo esse ângulo, tá? Nós temos uma equação matemática importante que é 360 graus sobre alfa menos 1, sendo que esse alfa, ele terá que ser divisor de 360, correto? Para dar um número de imagens completas, certo? E agora um detalhamento sobre esse tipo aqui, que isso aqui, claro, obviamente é uma concha, mas nós podemos caracterizar o espelho côncavo e o espelho convexo. Côncavo, polimento por dentro, tá? A luz, ela incide, bate e reflete. Espelho convexo, polimento por fora, bate e retorna, bate e volta. O que vai acabar acontecendo, pessoal? Vai acabar acontecendo que o espelho convexo, ele tem uma certa vantagem. Olha só, deixa eu comentar um pouquinho para você sobre espelho convexo agora, tá? O espelho convexo, ele é ótimo, tá? Porque ele, com a sua forma abauluada, ele me permite ampliar, aumentar o campo de visão. A imagem, ela é virtual, a imagem, ela é direta e ela é menor. Então, essa ideia de menor a imagem e o abaulamento do espelho me dá o detalhe dessa imagem, ser menor e, portanto, aumentar o campo de visão. Isso é muito utilizado, por exemplo, em estacionamentos, é muito utilizado em lojas para tentar evitar o furto, a utilização do espelho convexo. Mas sempre lembrando que o espelho convexo te dá uma imagem que ela está projetada dentro do espelho, correto? Lembre-se disso.
A imagem está dentro do espelho. Uma imagem do espelho convexo é virtual, direta ou direita e menor. Tu nunca vai conseguir projetar a imagem do espelho convexo num anteparo, numa parede. Nunca, tá? Essa consideração a respeito do espelho convexo. Espelho côncavo agora, um pouquinho para vocês, gurizada. O espelho côncavo, ele te abre um leque, tá? Te abre um leque porque ele tem 5 tipos de posições ou 5 casos, dependendo aonde o objeto estiver colocado, certo? Antes do centro de curvatura, no centro de curvatura, entre o centro e o foco, no foco, entre o foco e o vértice. Poderá formar imagens reais e poderá formar uma imagem no infinito. E agora, um pequeno detalhamento que eu falo é sobre o objeto estando entre o foco e o vértice do espelho côncavo. Aqui, gente, nós temos uma imagem virtual, nós temos uma imagem direta e nós temos uma imagem maior. É o caso do dentista, do espelho de dentista, tá? Sempre o espelho côncavo te abre esse leque, porque ele te dá imagens reais, dependendo da posição, imagens, né, no caso, virtuais, se o objeto estiver entre o foco e o vértice, e a última ideia, o último detalhamento, né, que é importante, se o objeto está no foco, não forma imagem, tá? Então, a vantagem do espelho côncavo é que tu pode projetar no anteparo, certo? Tu pode ter uma imagem virtual, que é o caso do espelhinho do dentista, para aumentar o tamanho do dente, é importante destacar isso. E, então, existe uma certa comparação, né, entre espelhos côncavos e espelhos convexos. Os espelhos convexos são mais limitados, os espelhos côncavos te abrem mais esse leque. Certo, gurizada?